Liturgia do dia 2 de agosto de 2022. Memória de Santo Eusébio de Vercelli, Bispo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor: sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto. E um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu. Para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra
terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem, o Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jeremias queixara-se de Deus, que só parecia cumprir a parte trágica da promessa vocacional que lhe fizera, fazendo dele profeta da destruição e da desgraça. Mas Deus também cumpriu a outra parte da promessa. Jeremias também foi profeta de salvação e ressurgimento, como nos mostram os capítulos 30 e 31, o chamado Livro da Consolação. Os oráculos destes capítulos, que claramente pertencem a Jeremias, remontam provavelmente ao primeiro período de atividade do profeta, que inicialmente os dirigiu ao reino de Israel, mas que depois da queda de Jerusalém os estendeu a Judá.
Jeremias mostra o valor educativo do sofrimento por que passa o seu povo. Obrigado ao exílio e sob o domínio de um povo estrangeiro havia um século. A aplicação da lei de Talião ao povo, de acordo com a doutrina da retribuição temporal, terá um efeito purificador. Israel irá perceber que o remédio para os seus males não vem das nações estrangeiras, cujo favor tenta obter, mas de Yahvé, que sempre cuida do seu povo e lhe garante a restauração. Os versículos de 18 a 21 falam dessa restauração como efeito da compaixão de Deus. As imagens utilizadas pelo profeta evocam uma cidade em festa. Os edifícios em ruínas são restaurados. Os seus habitantes são honrados por Deus e temidos pelos outros povos. Israel terá um rei bem aceite por Deus. Pode-se ver neste texto a esperança de Jeremias na reunificação do povo eleito e na recuperação da sua soberania. A fórmula da aliança confirma a reencontrada liberdade na fidelidade de Deus, auspiciada pelo profeta. No texto do Evangelho, Mateus coloca a narrativa da tempestade acalmada no contexto dos episódios orientados para a formação do grupo dos discípulos e antes do grande discurso sobre a comunidade. Este fato confere ao texto uma particular caracterização eclesiológica. O evangelista já tinha narrado uma tempestade que surpreendera os discípulos enquanto o mestre dormia. Nessa ocasião, Jesus revelou-se como Senhor do mar, o que suscitou a pergunta sobre a sua identidade mais profunda. Jesus aproveitou para reafirmar a necessidade da fé para quem o quisesse seguir. No episódio de hoje, a tempestade surge quando os discípulos avançam sozinhos pelo mar, enquanto Jesus tinha ficado a orar na solidão. A sua chegada milagrosa gera nos discípulos perturbação e medo, mas a sua palavra serena-os e dá-lhes coragem. Pedro até se atreve a imitar o mestre, descendo ao mar e tentando caminhar sobre as ondas. Mas a sua fé hesita, e Jesus tem de lhe estender a mão e mostra-lhe que só apoiado nele pode chegar à salvação. A mesma experiência de salvação é feita por todos aqueles que contactam com Jesus, que assim reconhecem a sua verdadeira identidade e podem dizer, como Pedro: Tu és realmente o Filho de Deus. A vocação a que Deus chamara Jeremias tinha um duplo aspecto: arrancar e demolir, construir e plantar. Nos primeiros anos da sua missão, o profeta teve de realizar, sobretudo, a primeira finalidade: proclamar mensagens de destruição. Depois da queda de Jerusalém, realizou a segunda finalidade: construir e plantar. A primeira leitura, que ainda começa com uma verificação negativa, pertence à segunda parte. Era certo que a destruição de Jerusalém e a ruína do templo punham os hebreus numa situação sem remédio. A tua ferida é incurável, maligna é a tua chaga. Ninguém quer tomar a tua defesa para curar o teu mal, para o qual não há remédio. Mas o Senhor, pelo seu profeta, reanima a esperança, restabelece a confiança. Os castigos não visavam uma destruição definitiva, mas apenas purificar o povo infiel à aliança. Para libertar Jerusalém pecadora, não havia outro meio senão permitir a sua destruição. Uma vez que isso tinha acontecido, era possível realizar a obra positiva. E Deus promete-a: restaurarei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída das suas ruínas e os palácios reedificados no seu lugar. E haverá festas, deles sairão cânticos de louvor e gritos de alegria.
e surge uma inesperada referência ao novo chefe do povo eleito. Dela surgirá o seu chefe, dela sairá o seu soberano. Mandei buscá-lo e ele se aproximará de mim, oráculo do Senhor. A liturgia de hoje sugere uma relação entre este oráculo sobre o chefe do povo de Deus e a vocação de Pedro. O Evangelho mostra-nos o apóstolo que, inspirado, está disposto a arriscar a vida para se aproximar de Jesus, que caminhava sobre o mar. Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. A palavra de Jesus não hesitou em arriscar a vida. É preciso coragem para arriscar a vida na tentativa de se aproximar de Jesus. E quantos o fizeram ao longo da história? Mas quem tem responsabilidade na igreja há de estar disposto para isso. Convém lembrar o que aconteceu com o Papa João Paulo II, que depois do atentado na Praça de São Pedro, não se fechou no Vaticano, mas continuou a procurar o Senhor na vida da igreja e na vida dos homens, percorrendo incansavelmente o mundo, fiel à sua missão, certo da ajuda do Senhor. Só uma fé menos viva ou frouxa nos pode pôr em perigo. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Hoje a Igreja faz memória a Santo Eusébio de Vercelli, bispo. Nasceu na Sardenha no princípio do século IV. Fazia parte do clero de Roma quando, em 345, foi eleito o primeiro bispo de Vercelli. Propagou a religião cristã por meio da pregação, introduziu a vida monástica na sua diocese. Por causa da fé católica, foi exilado pelo imperador Constâncio e suportou muitos sofrimentos. Tendo regressado à pátria, combateu valorosamente para restaurar a fé contra os arianos. Morreu em Vercelli em 371. Alegro-me, portanto, irmãos caríssimos, por causa da vossa fé. Alegro-me pela vossa salvação alcançada com a fé. Alegro-me pelos frutos que dais, não apenas para os que estão perto, mas também para os que estão longe. Quando o agricultor se dedica ao cultivo de uma boa árvore que dá frutos, ela não está, por conseguinte, sujeita a ser cortada pelo machado e lançada na fogueira. Da mesma forma, eu quero e desejo não somente dedicar-me totalmente ao vosso serviço, mas até dar a vida por vossa salvação. Das cartas de Santo Eusébio de Vercelli, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santo Eusébio e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do bispo Santo Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.